Olá, seja bem-vindo ao Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino, a empresa com o propósito de reimaginar a saúde animal. Essa é uma edição especial e exclusiva do nosso programa para o Facebook e hoje a gente vai falar sobre peste suína. Recentemente a gente acompanhou os noticiários sobre o aumento do número de abates de suínos com peste suína na China. Mas e aqui no Brasil, será que é uma preocupação? Você que é suinocultor deve ficar atento à peste suína? É sobre isso que a gente vai falar hoje com a nossa analista técnica, a Gisele Ravaiani, que vem compartilhar todos os conhecimentos dela sobre essa doença. Gisele, bom dia, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, Juliana, eu que agradeço estar aqui participando com vocês. Gi, para a gente começar a nossa conversa, a gente precisa entender que existem dois tipos de peste suína, certo? Quais são? Exatamente, Ju, é o seguinte, existem dois tipos de peste suína, a clássica e a africana. Os casos que têm ocorrido, né, como você mencionou, na China, é a peste suína africana, tá? Aqui no Brasil, a gente tem tido casos de peste suína clássica, tá? No geral, elas são muito parecidas, elas têm algumas particularidades, mas são esses dois tipos, a clássica e a africana. Certo, a gente já vai entender cada uma delas, mas antes, você que está assistindo a esse bate-papo, se tiver qualquer pergunta, escreva nos comentários ou pode fazer isso de maneira privada, é só mandar um inbox que a gente responde, combinado? Gisele, então, quais são as características da peste suína clássica que tem tido incidência aqui no Brasil, como você comentou? Exato, Ju. Tanto a peste suína clássica quanto a africana são causadas por um vírus, tá? Elas têm um alto poder de disseminação, então a difusão delas é muito grande, muito rápida. Contaminação rápida, Isso, então. muito. E não é uma zoonose, né? Nenhuma delas é uma zoonose, ou seja, a gente não vai se infectar, né, por essa doença, porém elas são muito importantes, então elas são doenças de notificação obrigatória. Tá? Ok, foi identificado, então tem que notificar. Exatamente, o veterinário tem que notificar a OIE para essas doenças. Ok. Bom, e com relação à africana, ela é muito diferente da clássica? Bom, ela tem uma diferença no momento, né, de como acontece, como ocorre a contaminação, tá? Se a gente pensar na clássica, você tem a contaminação, a disseminação de um animal para o outro, por aerosol ou por algum tipo de secreção, tá? Para a africana é da mesma maneira, só que existe essa disseminação por um carrapato, que fica principalmente nos suínos selvagens, tá? Porque as duas doenças, tanto a clássica quanto a africana, elas são doenças virais de suideus, né? Não é só do suíno doméstico, que é o que a gente está mais acostumado, mas ela acontece também, ela acomete também os suínos selvagens, ou seja, os javalis, por exemplo, tá? Ok. Então, se você pensar, esses javalis, eles têm carrapatos, então esse carrapato, ele pode se infectar, né, em um animal que está positivo e ele pode ir passando para outros animais. Muito bem, então é muito rápido, de fato, a contaminação. Sim. Agora, esse vírus, ele é resistente porque, assim, é realmente até assustador o que aconteceu na China. Obviamente, o país sofreu um impacto econômico por conta disso, afinal a China é o maior produtor de suínos. Sim. O Brasil, ele, né, teve alguns benefícios com relação a isso, né, porque aumentou a exportação, mas é de fato uma situação, um quadro bem alarmante, crítico e triste, né? Sim. É um vírus muito resistente? Bom, no geral, ele tem uma resistência moderada, tá? Mas se você pensar que um alimento congelado, uma carne com osso, ele pode aí sobreviver por muitos meses, tá? Uma carne congelada, refrigerada também por muitos meses. Porém, o vírus no ambiente, ele não é tão resistente assim, tá? Ele é sensível ao raio ultravioleta, tá? Mas a gente principalmente tem que pensar nessa resistência quando você viaja de um lugar para o outro e leva um lanche de pernil na sua bagagem ou um pacote de algum produto de origem animal, né, do suíno. Então, isso até é um alerta para quem estiver vindo desses países, né, com peste suína africana, em trazer carne, né? Isso.
E isso vale para o Brasil também, porque nós temos tido casos de peste suína clássica nos estados do Ceará e do Piauí. Então, tomar muito cuidado com esse trânsito de alimentos também, né? A gente não tem que pensar só no trânsito de animais, tá? Porque a gente pode carregar esse vírus também. Muito bem, então vamos entender agora melhor a situação da peste suína no Brasil e no mundo. A gente, inclusive, tem até uma imagem para ilustrar, né, Gi? O que você pode falar sobre isso? Exatamente. Nessa primeira imagem, tem um mapa, né, do nosso país. E aqui, esses estados, né, principalmente Norte e Nordeste, né, que estão aqui, né, coloridos, é a área não livre de peste suína clássica, tá? Aqui, esses outros estados para baixo é a área livre de peste suína clássica, tá? Então, o Brasil, ele é classificado como área não livre e livre de peste suína clássica, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no trânsito de animais, de caminhões que foram para a área não livre e voltam para a área livre. Muito bem, então aqui Norte e Nordeste a gente precisa, né, ter uma preocupação a mais. A maior parte dos estados, sim. Afinal de contas, a gente sabe, né, Gi, que a maior produção de suínos está aqui embaixo, né? Isso, exato. Na região sul, aqui no centro-oeste também, o sudeste. Isso. Mas se vier suíno infectado para cá, problemaço. Exato. E nem só o suíno infectado, né? O trânsito de caminhões, o trânsito de alimentos de origem, né, animal dos suínos, tá? Inclusive, nesses focos, né, da peste suína clássica aqui no Brasil, eles foram identificados em criações de subsistência, que são aquelas criações de fundo de quintal, tá? Não foram identificados em criações tecnificadas. Muito bem. Então, assim, você, né, que tem um sítio, você que é da região Nordeste, que tem aquele animalzinho que você engorda para bater lá no final do ano, no Natal, esse talvez é um sinal de alerta que você tem que ter aí por conta da peste suína clássica que está tendo incidência aqui no Brasil. Então, eu acho que quando a gente está falando de peste suína, principalmente aqui no Brasil, a palavra da vez é responsabilidade, né? Responsabilidade, pensar muito em biossegurança. Muito bem. Exato, Ju. Mas vamos falar um pouquinho do mundo? Vamos. Vamos colocar aqui na tela a próxima imagem. Isso. Essa segunda imagem é o mapa mundi, né? Então, os países que estão aqui coloridos em amarelo é onde a gente teve os casos de peste suína africana, tá? Só aqui, então, Isso. né? Então, principalmente, né, tivemos alguns países asiáticos e na Europa também. E recentemente, né, o que não está nesse mapa, nós tivemos casos na Coreia do Sul também, tá? Então, essa doença ela vem se alastrando aí e tem a questão do javali, né, que como ele está solto no ambiente, ele vai se disseminando aí, levando a doença. É complicado, então, tem que dar sinal de alertão para os javalis. Sim. Agora, um animal infectado, é possível ser tratado? Ele tem tratamento para a peste suína? Não. Tanto a peste suína clássica quanto a africana são doenças que não têm tratamento, não têm vacinação, tá? O animal ou o rebanho foi identificado, tem que ser sacrificado. Não tem tratamento. Como ela é uma doença que se alastra muito rápido, se dissemina muito rápido e causa prejuízos muito grandes para a produção e até mesmo para o mercado, que seja nacional ou internacional, por conta de exportação de carne e produção, tem que abater o rebanho. Foi isso que aconteceu na China, então. Você que está chegando agora ao Facebook da Ouro Fino Saúde Animal, primeiramente, seja bem-vindo. Hoje a gente está falando sobre peste suína. Essa doença que tanto a gente tem acompanhado nos noticiários, muito até por conta do número de abates na China. A gente já aprendeu no programa de hoje que existe a peste suína clássica, que tem incidência aqui no Nordeste brasileiro, e a peste suína africana, que são os casos que acometeram os suínos da China. Então é muito importante a gente se atentar que existem esses dois tipos de peste suína. Se você tiver qualquer pergunta, escreva aqui nos comentários ou envie inbox pra gente, combinado? Agora, a gente já viu então que é uma doença que não tem tratamento. Na realidade, tem que abater o animal. Agora, como que a gente identifica na granja ou nessas produções independentes que você comentou, lá no sítio, na fazenda, na chácara, se o animal pode estar com uma peste suína? Ju, são vários os sintomas que o animal pode apresentar. Primeiro, ele vai apresentar uma febre.
né? Então, o animal, quando ele está com febre, quando está com essa temperatura corporal elevada, ele não come, ou seja, então os animais, você vai ver, o suinicultor vai perceber que esse animal não está comendo, ele vai começar a perder peso, tá? Com o tempo também pode ter algumas lesões, a gente trouxe foto aqui também, que são Vamos algumas... colocar na tela, por favor. É importante que assim, quando o animal para de comer, até a gente mesmo, quando não tem fome, alguma coisa está errada, Alguma coisa né? que está errada, isso. Então, se você verificar a temperatura desse animal, vai perceber que ele está com febre, tá? Então, algumas lesões que podem acontecer são lesões hemorrágicas por todo o corpo, né? Então, aqui tem uma imagem que a gente vê essas áreas um pouco mais avermelhadas, né? Por conta das hemorragias cutâneas, né? Que dá na pele do animal, tá? Certo. Tem mais alguma imagem? Tem mais uma foto. Exatamente, o mesmo sintoma, tá? Só que em um outro animal. Então, a gente vê algumas lesões, algumas manchas, né? Que são essas hemorragias cutâneas. Então, o animal fica apático, ele fica sempre num cantinho, tá? Sempre quietinho, não come, perde peso, começa a ter hemorragia. Tem alguns outros sintomas também, né? Que pode ter, e quando faz a análise, por exemplo, pós-mortem, a gente vê algumas alterações em alguns órgãos também. Muito bem. Gi, quais são os impactos econômicos dessa doença? Bom, os impactos econômicos a gente tem visto na China, né? O rebanho deles, né? A China tem o maior rebanho do mundo e diminuiu drasticamente porque eles tiveram que abater os suínos, tá? Tem uma projeção, né, que se essa doença, por exemplo, entrar nos Estados Unidos, o prejuízo vai para a ordem de 16 bilhões de dólares. Olha, muita coisa. Se a gente tiver problema aqui no Brasil com a peste suína africana, tá, também vai lá para a ordem de 5 bilhões de reais de prejuízo, tá? Ou seja, não podemos deixar que isso se alastre, né? Não, independente se é a clássica ou se é a africana, a gente tem que tomar cuidado para não ter essa doença. Então, como que faz o controle, Gi? Bom, como é uma doença que não tem tratamento, né, a gente tem que identificar os casos, abater esses animais, sempre identificar, entrar em contato com o médico veterinário, abater os animais e questão principalmente de biossegurança, porque a gente sabe que é uma doença que se alastra muito rápido, tá? Então, cerca a sua granja para não ter, por exemplo, questão de javali entrando próximo da sua propriedade. Quem entra na sua granja, se toma banho, se troca de roupa, tá? O caminhão que entra na sua granja, se veio de algum lugar, faz sempre a limpeza, né, desse caminhão antes. A alimentação desse suíno, como que está vindo também. Então, assim, questões de biossegurança principalmente também. Certo. Bom, então para a gente repassar o que a gente conversou hoje, existem 2 tipos de peste suína, a clássica e a africana. Qual que tem aqui no Brasil? A clássica. A clássica. Qual que é a região que precisa ficar mais atenta à peste suína aqui no Brasil? Bom, de uma maneira geral, o Brasil todo, né? Mas como nós temos tido casos no Nordeste, ficar atento para essa região, principalmente nos estados do Ceará e de Piauí também. Certo. Tido caso. Tratamento? Não tem. Não tem. A única medida, então, é o abate. É o abate. Certo. Prevenção, controle. Controle, questão de biossegurança e conscientização de todo mundo, né? Do impacto que essa doença pode causar na nossa produção também. Certo. Então, produtores que estão acompanhando o Ouro Fino em Campo, vamos ser responsáveis, certo? Não vamos deixar que essa seja uma preocupação aqui para o Brasil, porque por enquanto não é, mas precisa agir com ações preventivas para não, digamos assim, afetar as outras regiões. Certo, Gisele? Certo, Juliana. Muito obrigada pela sua participação agradeço. hoje e lembrando que a gente está falando de uma doença hoje que não tem tratamento, mas para outros problemas a Ouro Fino pode ajudar, né? Com certeza, a gente tem solução aí para muitos problemas na suinocultura. Certo, então você pode conhecer todas essas soluções no site ourofinosaudeanimal.com. Gi, obrigada mais uma vez. Imagina, Ju, eu que agradeço. Até a próxima. Até. Bom, a gente vai ficando por aqui, mas se você ainda tiver qualquer pergunta sobre esse assunto ou sobre o universo como um todo da suinocultura, escreva aqui para a gente ou envie inbox, tá certo? Até a próxima semana. Tchau, tchau.